Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para a leitura de mais um capítulo do livro Ele se acha o centro do universo, da Wendy Berry. Capítulo 4. Supere obstáculos, armadilhas, empecilhos e pequenas falhas na comunicação. Bom, então o que acontece? A partir daqui ela vai começar a trabalhar com instrumentalização, ou seja, criar em você comportamentos e entendimentos para com que você consiga lidar de uma forma melhor com o relacionamento com o seu narcisista. Então, assim, antes de mais nada, tá, vale a pena esclarecer o seguinte: a maior parte das pessoas pensa que psicologia funciona que nem marketing. Problema, explicação, solução, problema, explicação, solução, problema, explicação, solução. E é simples assim e é sempre a mesma coisa. Então, se o narcisista faz X, significa Y, faça Z. Não funciona assim. Já vou deixar isso muito claro. Se você está esperando esse tipo de proposta, tá, que é uma proposta muito mecanicista, ela não funciona no universo da psicologia. Em primeiro lugar, por quê? Porque tem os seus esquemas. E esta é a primeira parte dos exercícios. Ou seja, a primeira parte não vai ser como mudar o seu narcisista e fazer ele ser a pessoa perfeita para você. Porque a própria autora sabe, e diz isso em algum momento do livro, que isso não será possível. Então, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar com nós mesmos. Vamos lá, então. A autora vai falar assim, que a estratégia geral oferece 4 etapas. Então, etapa número 1, observação. Você observa as reações, interações e comportamentos específicos, os quais caracterizam um relacionamento entre você e o narcisista. 2, avaliação. Suas observações e seus insights permitem que você avalie a dinâmica em seu relacionamento com precisão e talvez um pouco mais desapaixonadamente. E esse desapaixonadamente é extremamente importante, né? Dentro da terapia de esquema, o Jung fala, né, sobre a química esquemática, que é exatamente esta cola emocional que faz a gente se relacionar de uma forma apaixonada e muitas vezes tapar o sol com a peneira, minimizar coisas duras que a pessoa faz com a gente, maximizar, ou seja, dar mais valor do que o adequado para as coisas positivas que a pessoa nos faz, né? Então a gente acaba fazendo uma avaliação meio errada, meio tosca da realidade. A ideia é fazer uma avaliação mais precisa. Identificação. Sua avaliação permite que você nomeie os esquemas enraizados na sua memória, os que provocam respostas ineficazes para você e o narcisista, e reconheça as respostas de enfrentamento que ambos estão adotando. Então não é só o narcisista, é eu também. Este livro não trata sobre como mudar o narcisista, ele trata sobre como se relacionar com o narcisista. Se a pessoa narcisista vai querer fazer um processo de mudança a partir da sua mudança ou não, é uma coisa que ela vai decidir. Então não adianta você querer achar que você vai mudar o narcisista. Você não vai mudar nem o narcisista, nem ninguém, né? E 4, diferenciação. Sua identificação dos esquemas e das respostas de enfrentamento em vigor a predispõe a distinguir as experiências influenciadas pela memória e pelo temperamento a partir do aqui e agora, libertando assim uma voz genuína, firme e confiável para cada um de vocês, né? Lembrando sempre que quando ela fala para cada um de vocês, nós tendemos a confundir os narcisistas com pessoas fortes. Eles não são fortes, eles são extremamente frágeis, extremamente frágeis. Qual é o problema? Por que ele parece forte se ele é frágil? Porque ele adota uma atitude de hipercompensação e ataque. Então, como o narcisista está o tempo todo atacando, né, está o tempo todo provocando, instigando, diminuindo o outro, parece forte, mas não é. Essa é a atitude para se defender dos esquemas que muitas vezes são os mesmos esquemas que a pessoa que se relaciona com ele tem. Só que ela reage de outra forma. Uma forma, às vezes, mais passiva do que agressiva. Que é o que a gente já falou também. Luta, paralisação, resignação. Falamos isso em outros capítulos. Fazer um diário pode ser útil durante esse processo. Então, fazer um diário. Opa! Se eu estou falando em fazer um diário, isso significa que essas observações que são faladas aqui são de longo prazo? Sim. Ah, mas não tem um workshop de 2 dias para eu mudar completamente e daí mudar o narcisista? Não. Muito bem. A ideia é esta. Vai ser um processo de longo prazo.
Esta é a estratégia geral que a autora propõe. Vamos entender um pouco melhor a partir de algumas dicas e exercícios, né? Então, dicas. Saiba por que você é ativada. O passado atualiza o presente, despertando os mecanismos automáticos da mente para identificar condições ameaçadoras e nos direcionar para um lugar específico. Reflita novamente sobre o capítulo 3, em que você aprendeu sobre as respostas de enfrentamento, né, de Francine, Betty e Bill. Quem leu o livro vai ler lá, né, que tem ela dá vários exemplos, né, pegando esses 3 personagens e mostra como que essas respostas de enfrentamento, luta, fuga, paralisação, como que elas aparecem nas pessoas. Então é importante ler o livro. Eu sempre falo, eu dou aqui uma prévia do livro. Leiam, comprem e leiam. Tá? Então, o primeiro exercício que ela vai propor é: por que o narcisista intriga você? Se você já identificou os próprios esquemas, volte agora ao capítulo 2 e reserve um instante para revisar a lista novamente. Tá? Embora... Desculpe. Peraí, vamos de novo. E reserve um instante para revisar a lista novamente. Veja se pode encontrar aqueles esquemas que mais adequadamente representam os temas de sua vida. Não se esqueça de que, para ser um primeiro esquema desadaptativo, ele deve ter raízes em sua infância ou adolescência. E, embora possa ter ficado adormecido boa parte de sua vida, é suficientemente relevante que você o sinta tão intensamente ao ler sobre ele agora. Tá? Vá em frente e liste seus esquemas em uma folha de papel. Com uma firme consistência de seus esquemas, proceda com o exercício. Então, daí aqui ela vai falar sobre o exercício, tá? Mas o que é o importante? Tá? Não vou ler o exercício inteiro, porque senão vocês não vão comprar o livro, né? E eu quero que vocês leiam ele inteiro. Tá? Tem vários exercícios que a autora propõe aqui. O importante é, eu listo os esquemas com os quais eu me identifico, com os quais eu percebo que tem a ver com a minha vida. E eu tento lembrar. Lembrar é importante. Eu paro, eu respiro, eu entro em contato com aquela memória, eu sinto de novo o que eu senti, eu registro o que me disseram, eu registro o que eu senti e como eu lidei com isto. Isso é muito importante. Muitas pessoas têm me perguntado, até tenho recebido alguns clientes que criticam essa abordagem porque falam que é uma abordagem do passado e que isso é psicanálise e psicanálise não funciona. Bom, gente, não é bem assim. Eu não conheço uma linha de psicologia que lida só com o presente, porque não tem como você lidar só com o presente quando você é um psicólogo, né? Em primeiro lugar, porque o nosso passado está no nosso presente. Simples assim. Tudo que eu vivi foi construindo quem eu sou hoje. Eu não sou um produto do presente instantâneo. Eu vivo no presente instantâneo. Mas isso não quer dizer que eu não tenho memória e que essa memória não afeta a maneira pela qual eu penso. Eu costumo dizer que se o passado não fosse importante, não fosse relevante, a gente não conseguiria adquirir aprendizados. Por quê? Porque a gente aprende no passado e continua repetindo no presente. Então, o simples fato de você lembrar de escrever, lembrar de ler, de como escova os dentes, como se portar, isso tudo é o teu passado falando no aqui e agora. Então, essa balela, e isso é uma balela, de que o passado não importa, o que importa é daqui para frente, não existe. Nós estamos nos relacionando com as nossas memórias o tempo todo de uma forma ou de outra, seja por fuga, seja por resignação, seja por hipercompensação. E esse é o objetivo desse primeiro exercício, é entender quais são as memórias e como você reage a elas até hoje. Isso é muito importante, tá? Compare os pensamentos, as emoções e as sensações físicas associadas às imagens, suas memórias de infância, com as segundas imagens. Houve uma mudança ou essas sensações eram constantes? Há diferença entre suas experiências das duas visualizações, né? Então aqui ela vai fazer uma comparação entre aquelas imagens e o momento presente. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu queria trabalhar de hoje para diante, né? De hoje para o futuro, né? Mas eu me sinto assim desde que eu sou criança. Então não tem como a gente não fazer uma relação com isto, né? A ideia de trabalhar com o passado é eu entender como eu reagi e quais foram as necessidades que eu não tive atendidas lá, porque muito provavelmente até hoje isso continua existindo, entende? E eu
me reorganizar em relação a essas memórias é fundamental. Tem um livro do Martin Seligman que se chama Homo Prospectus, que ele fala que o papel da memória é organizar o futuro, grosso modo, tá? E isso é muito importante, por quê? Porque a maneira pela qual eu me lembro das coisas organiza ou como eu vou me estruturar agora, estruturar pensamento, comportamento, percepção para ir para o meu futuro. Então, esses trabalhos que a gente faz com a memória são fundamentais, porque a partir do momento que eu tenho uma relação diferente com as minhas memórias, eu consigo acessar em mim novos comportamentos no presente para gerar um futuro diferente. E esse é o objetivo disso. O segundo exercício que ela vai trazer aqui é entenda suas sensações, as mensagens do cérebro e do corpo. Às vezes, seus esquemas são ativados com frequência fora de sua consciência, gerando respostas nada impressionantes quando sua sentinela de autopreservação está presente. Há também muitas ocasiões em que você consegue contornar com sucesso a ativação de seus esquemas e responder de forma amadora aos desafios da vida. Se isso é praticamente impossível quando você lida com um narcisista em sua vida, esteja certo de que você não está sozinha. Esses indivíduos desafiadores parecem ter um talento especial para ativar os esquemas dos outros. Reserve alguns momentos para convocar as sensações potentes que experimentou no último exercício, ao lembrar uma página dolorosa de sua narrativa pessoal. Ao aterrissar nessa memória lúgubre, as sensações em sua mente e em seu corpo incharam e assumiram um poder inteiramente desproporcional quanto à realidade da situação, na qual estava sentada, sozinha, calmamente, com os olhos fechados. Esse é o poder dos esquemas. Né? Eles estão entremeados em seu sistema sensorial e podem dar início a sensações intensas quando ativados. Então, qual que é a ideia? Né? Aqui depois ela vai dar um outro exercício. A ideia é nós percebermos o que acontece no nosso corpo quando o esquema é ativado. Então, eu não quero apenas saber o que aconteceu no meu passado. Quando eu olho para o passado, eu revivo a experiência no aqui e agora. O que acontece no meu corpo? Eu me curvo? Eu me desconecto? Me vem um branco na cabeça, eu esqueço de tudo, daqui a pouco estou pensando na lista do mercado? Eu fico com uma raiva e logo começo a pensar em 1001 planos mirabolantes para dar um jeito de calar quem me feriu, de mostrar que eu sou melhor. O que acontece comigo? Quais são as sensações? Meus batimentos cardíacos, minha pressão arterial, temperatura, velocidade da respiração, minha testa, palmas das mãos ficam úmidas, sensação de enjoo existe, aperto na garganta, boca seca, sonolência, dormência, dores. Né? Às vezes a pessoa lembrar do passado fica com dor de cabeça do nada. Por que isso é relevante? Porque os esquemas, junto com o seu sistema sensorial, enviam mensagens do corpo para o cérebro, disparando alarmes internos, frequentemente falsos, para despertá-lo a fim de se proteger. Né? Então, o que acontece? A gente precisa prestar atenção nessas respostas corporais para quê? Para a gente perceber que muitas dessas respostas do corpo, diante da ativação do esquema, são a nossa forma disfuncional de se proteger. A gente precisa perceber isso. Então, eu percebo o esquema, primeiro exercício. Perceba o esquema, perceba a origem, perceba o que aconteceu, perceba como eu me sinto, comparo com aqui agora. Depois, começa a perceber como é que o meu corpo reage. Quais são as mensagens? Por que isso é importante na relação? Porque quando você estiver se relacionando com o narcisista, são essas sensações que você vai sentir. Então, se você já conhece essas sensações, você pode ter uma resposta diferente, mesmo que elas sejam ativadas. Isso tem importância. Então, vejam, percebam que os primeiros exercícios não é como mudar o narcisista. Eu tomando consciência de mim, de como eu fico diante das ameaças que acontecem comigo. Esse é o primeiro passo. A gente precisa ter um grounding forte para lidar com esse tipo de coisa. E é assim que a gente começa a construir. Depois terão outros exercícios, ao longo deste capítulo e de outros também, que eu vou ler para vocês, que a gente vai trabalhar. Espero vocês para a leitura desses próximos capítulos.